Se eu tivesse percebido os sinais, se eu tivesse dito eu te amo mais uma vez, se eu tivesse feito aquela ligação, se eu tivesse tomado outra decisão, você já se pegou preso nessa frase? Nesse ciclo interminável de arrependimento, onde o passado parece gritar mais alto que qualquer possibilidade de paz no presente. Eu sei que é difícil. Sei que a dor do arrependimento pode ser tão intensa que parece física. Uma dor que aperta o peito, que tira o sono, que transforma cada lembrança em uma tortura silenciosa. E talvez você carregue isso há anos, talvez há décadas, acreditando que não merece perdão, que não merece paz, que essa culpa é o preço justo pelo que aconteceu. Mas e se eu te dissesse que a espiritualidade tem uma visão completamente diferente sobre isso? E se eu te dissesse que essa culpa que você carrega, essa dor que parece não ter fim, não é o que Deus espera de você? E se existisse um caminho, ensinado por Emmanuel, revelado por André Luiz, vivido por Chico Xavier, que pudesse transformar esse sofrimento em renovação, essa culpa paralisante em responsabilidade libertadora? Hoje, nos próximos minutos, eu quero caminhar com você por um território delicado, mas absolutamente necessário. Vamos falar sobre culpa, sobre arrependimento, sobre aquele peso que tantas pessoas carregam em silêncio. E mais importante, vamos descobrir o que a doutrina espírita, através das obras psicografadas por Chico Xavier e codificadas por Allan Kardec, realmente ensina sobre isso, porque a resposta pode ser a chave que você procura há tanto tempo. Antes de continuarmos, preciso fazer um alerta importante e necessário. Se você está passando por um processo de culpa muito intenso, que está gerando depressão, pensamentos de autopunição ou qualquer tipo de sofrimento emocional profundo, por favor, procure também apoio profissional. Busque um psicólogo, um terapeuta, alguém que possa te acompanhar nessa jornada. O que vou compartilhar aqui é a visão espiritual, que complementa, que ilumina, mas que nunca substitui o cuidado com a sua saúde mental e emocional. A espiritualidade e a ciência caminham juntas, e você merece todo o apoio possível. Agora, vamos à nossa jornada. Nos próximos minutos, vamos explorar juntos 3 verdades profundas que as obras espíritas nos revelam sobre a culpa e o arrependimento. A primeira verdade é sobre a diferença essencial entre culpa e responsabilidade. E por que confundir essas duas coisas pode te manter preso por anos. A segunda verdade é sobre a natureza de Deus e por que Ele não quer, nunca quis e nunca vai querer o seu sofrimento eterno. E a terceira verdade, talvez a mais transformadora de todas, é sobre o caminho prático do auto-perdão ensinado por Emmanuel e vivido na prática por espíritos, que como você, como eu, como todos nós, também erraram, também se arrependeram, mas encontraram o caminho da libertação. Fique comigo até o final, porque a terceira verdade pode mudar sua vida ainda hoje. Para entendermos o que a espiritualidade realmente diz sobre a culpa, precisamos primeiro olhar para o que a doutrina espírita ensina sobre a natureza humana, sobre o erro e sobre o arrependimento. E aqui está a primeira grande diferença entre a visão espírita e muitas visões religiosas tradicionais. Na doutrina espírita, codificada por Allan Kardec e iluminada pelos ensinamentos dos espíritos superiores através de Chico Xavier, a culpa não é vista como uma sentença eterna. Não somos ensinados a viver eternamente acorrentados aos nossos erros, como se cada equívoco fosse uma mancha indelével na nossa alma. Muito pelo contrário, o Livro dos Espíritos, na questão 636, nos traz um ensinamento fundamental. Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores sobre o arrependimento, e a resposta é clara, direta e cheia de esperança. Abro aspas, o arrependimento é o primeiro passo para a regeneração. Mas não basta, são precisas a expiação e a reparação. Fecho aspas. Você percebe a sabedoria profunda dessa resposta. O arrependimento é o primeiro passo, não o único passo, não o passo eterno. É o início de um processo, não uma prisão perpétua. E mais, os espíritos falam em regeneração,
em expiação que ensina, em reparação que transforma. Não falam em punição sem fim, não falam em sofrimento eterno como pagamento. Mas aqui está o problema. Muitas vezes nós, seres humanos imperfeitos, pegamos esse arrependimento saudável, que deveria nos impulsionar à mudança, e o transformamos em algo totalmente diferente. Transformamos em culpa crônica, em autoflagelação, em uma forma de autopunição que não leva a lugar nenhum, que não repara nada, que não ensina nada, apenas dói. E é exatamente aqui que precisamos fazer uma distinção fundamental. Uma distinção que pode ser a diferença entre uma vida presa ao passado e uma vida livre para o futuro. Vamos à primeira verdade, e preste muita atenção porque ela pode parecer sutil, mas é absolutamente transformadora. A primeira verdade é esta: existe uma diferença essencial entre culpa paralisante e responsabilidade evolutiva. E confundir essas duas coisas pode te manter preso em um ciclo de sofrimento que não serve a você, não serve a quem você ama e não serve nem mesmo ao seu processo evolutivo espiritual. Deixe-me explicar com clareza. A culpa paralisante é aquela que te mantém olhando constantemente para trás, revivendo o erro, se punindo mentalmente, repetindo infinitamente o que você deveria ter feito diferente. Ela não gera mudança, ela gera paralisia. Ela não gera crescimento, ela gera vergonha. Ela não te aproxima de Deus, ela te afasta, porque você passa a acreditar que não merece amor, que não merece paz, que não merece perdão. Já a responsabilidade evolutiva é completamente diferente. Ela reconhece o erro, sim, ela sente o arrependimento, sim. Mas então, e aqui está a diferença crucial. Ela pergunta: o que eu posso fazer agora? Como eu posso reparar? Como eu posso aprender? Como eu posso me tornar uma pessoa melhor a partir dessa experiência? A culpa te prende ao passado. A responsabilidade te impulsiona ao futuro. E essa não é uma distinção que eu estou inventando. Está profundamente enraizada nos ensinamentos espíritas. Em Ação e Reação, obra psicografada por Chico Xavier e ditada pelo espírito André Luiz, encontramos capítulos inteiros dedicados à lei de causa e efeito, a lei de ação e reação que governa nossa jornada espiritual. E o que André Luiz nos mostra, através de casos reais de espíritos desencarnados, é exatamente isto. Não é o remorso que nos liberta, é a ação reparadora. André Luiz narra, abro aspas, conheci almas que passaram décadas no plano espiritual, aprisionadas não por punição divina, mas por autopunição. Recusavam-se a aceitar o perdão que lhes era oferecido, recusavam-se a trabalhar pela própria renovação, presas na crença de que o sofrimento eterno era a única forma de pagar por seus erros. Fecho aspas. Você entende o que isso significa? Significa que muitas vezes a prisão não vem de fora, vem de dentro. Não é Deus que te condena, é você mesmo que se condena. Agora, deixe-me te fazer uma pergunta muito importante, e quero que você responda com honestidade, no silêncio do seu coração. Quando você olha para aquele erro do passado, quando você repete mentalmente aquele se eu tivesse, você está se preparando para reparar, para mudar, para crescer? Ou você está apenas se punindo, apenas sofrendo, apenas alimentando uma culpa que não leva a lugar nenhum? Porque se for a segunda opção, preciso te dizer algo com muito amor, mas com muita clareza. Esse não é o caminho que a espiritualidade te pede para seguir. Esse não é o plano de Deus para você. Mas eu sei o que você pode estar pensando agora. Você pode estar pensando, mas eu realmente errei. Eu realmente machuquei alguém. Eu realmente tomei uma decisão terrível. Como eu posso simplesmente deixar isso para trás? Como eu posso me perdoar quando o que eu fiz foi tão grave? E é exatamente aqui que entramos na segunda verdade. Uma verdade que pode abalar algumas crenças, mas que está no coração da doutrina espírita e dos ensinamentos de Jesus, fielmente transmitidos através de Emmanuel e das obras de Chico Xavier. A segunda verdade é esta: Deus não quer o seu sofrimento eterno. Nunca quis, nunca vai querer, porque Deus, na compreensão espírita, não é um juiz vingativo esperando para te punir. Deus é um pai amoroso, esperando para te acolher de volta ao caminho do bem.
Essa é uma mudança radical de paradigma para muitas pessoas. Muitos de nós fomos criados com a imagem de um Deus que anota cada erro, que pesa cada falha, que cobra cada dívida com rigor implacável. Mas essa não é a visão que Allan Kardec nos apresenta. Essa não é a visão que Emmanuel nos ensina. Essa não é a visão que Jesus trouxe ao mundo. Em O Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 10, que trata do perdão das ofensas, Allan Kardec nos lembra dos ensinamentos de Jesus e cita as palavras do Mestre, abro aspas, perdoai e sereis perdoados, fecho aspas. E então os espíritos superiores complementam, explicando que o perdão divino não é condicional ao nosso sofrimento, mas sim à nossa transformação sincera. Emmanuel, em Pão Nosso, obra psicografada por Chico Xavier, nos dá uma das mensagens mais consoladoras sobre esse tema. Ele escreve, abro aspas, não te aflijas com o que passou. Deus não te pede sofrimento eterno, mas renovação constante. Cada dia é uma nova oportunidade de recomeço, uma nova chance de servir, de amar, de reparar. Não te acorrentes ao passado quando o futuro te estende as mãos. Fecho aspas. Você consegue sentir a compaixão nessas palavras? Você consegue perceber que não há condenação, mas convite? Não há sentença eterna, mas oportunidade infinita? Mas Emmanuel vai além. Em outra passagem de Fonte Viva, também psicografado por Chico Xavier, ele aborda diretamente a questão do auto-perdão e diz algo que eu quero que você grave no coração. Abro aspas. Perdoar a si mesmo não é esquecer o erro, é libertar-se da prisão para poder repará-lo. Enquanto você se pune, você permanece inútil. Quando você se perdoa, você se capacita para o bem. Fecho aspas. Isso é revolucionário. Perdoar a si mesmo não é irresponsabilidade, é capacitação. Não é esquecer, é se libertar para agir. E André Luiz, em Nosso Lar, nos mostra isso na prática. Quando ele chega à colônia espiritual Nosso Lar, após desencarnar, ele encontra espíritos em diferentes estágios evolutivos. E um dos relatos mais tocantes é o de almas que chegam ao plano espiritual carregadas de remorso, de culpa, de vergonha. E sabe o que os mentores espirituais fazem? Eles não alimentam essa culpa. Eles não dizem, sofra mais, pague mais, chore mais. Não. Eles dizem, agora é hora de trabalhar, é hora de servir, é hora de aprender, é hora de reparar. E através do serviço, do estudo, da dedicação ao bem, essas almas vão gradualmente se libertando do peso do passado. André Luiz narra um diálogo que presenciou, e aqui vou parafrasear com fidelidade ao espírito do texto. Um espírito pergunta ao mentor, mas eu não preciso sofrer mais pelo que fiz? E o mentor responde com serenidade, você já sofreu. O sofrimento te trouxe aqui, te despertou, te fez querer mudar. Agora, o que Deus espera de você não é mais sofrimento, mas transformação. Não mais lágrimas estéreis, mas ação frutífera. Você entende o que isso significa para a sua vida hoje? Significa que se você está carregando uma culpa há anos, acreditando que precisa sofrer mais, que precisa se punir mais, você está seguindo um caminho que nem mesmo a espiritualidade superior te pede para seguir. Deus não quer te ver sofrendo eternamente. Deus quer te ver crescendo, evoluindo, reparando, amando. Mas então como eu faço essa transição da culpa para a responsabilidade? Como eu me perdoo sem cair na armadilha de achar que o erro não importou? Como eu encontro paz sem esquecer minhas responsabilidades? E é exatamente aqui que chegamos à terceira verdade, a mais prática, a mais transformadora, aquela que você pode começar a aplicar ainda hoje, ainda neste momento. A terceira verdade é esta: existe um caminho espiritual concreto para o auto-perdão, e ele não é fácil, não é instantâneo, mas é absolutamente possível. E esse caminho foi ensinado por Emmanuel, demonstrado por André Luiz e vivido na prática por Chico Xavier. Vamos com calma, porque isso é importante demais para passarmos rapidamente. O caminho do auto-perdão espírita tem 3 elementos essenciais, e os 3 precisam estar presentes: reconhecimento, reparação e renovação. Primeiro, o reconhecimento. Isso significa olhar para o erro com honestidade, sem se destruir, mas também sem se enganar. Significa dizer, sim, eu errei,
Sim, eu poderia ter feito diferente. Sim, isso causou dor, em mim ou em outros. Reconhecer não é se flagelar, é ser honesto. Emmanuel nos ensina em O Consolador, na questão 284, quando perguntado sobre o arrependimento, abro aspas, o arrependimento sincero é aquele que não se compraz na lamentação estéril, mas que se levanta em busca da reparação possível. Fecho aspas. Você vê? Reconhecer sim, mas não ficar estacionado na lamentação. Segundo elemento, a reparação. E aqui está algo muito importante que muitas pessoas não entendem. Reparação não significa necessariamente voltar a pessoa que você machucou e fazer tudo voltar a ser como era antes. Às vezes isso não é possível. Às vezes a pessoa já desencarnou. Às vezes o contato não é saudável. Às vezes o tempo não pode ser revertido. Mas reparação significa fazer o que está ao seu alcance agora. Pode ser pedir perdão, se isso for possível e saudável. Pode ser mudar sua atitude, se o erro foi de comportamento. Pode ser ajudar outras pessoas que passam pela mesma situação, transformando sua dor em serviço. Pode ser simplesmente se comprometer todos os dias a ser uma pessoa melhor. André Luiz nos mostra, em Nosso Lar, que muitos espíritos reparam seus erros não voltando diretamente às pessoas que machucaram, mas servindo em hospitais espirituais, ajudando outros que sofrem, dedicando-se ao bem de forma ampla. A reparação é sempre possível, mesmo quando a forma ideal não está disponível. E o terceiro elemento, a renovação. Isso significa entender que você não é seu erro. Você é uma alma eterna em processo de evolução. Você já foi muitas coisas, já fez muitas escolhas, algumas boas, algumas ruins, e você ainda vai ser muitas outras coisas, ainda vai fazer muitas outras escolhas. O erro do passado não define quem você é hoje, e muito menos quem você pode ser amanhã. Em Fonte Viva, Emmanuel escreve uma mensagem que eu considero uma das mais belas sobre auto-perdão. Ele diz, abro aspas, não carregues contigo as sombras de ontem quando o sol de hoje brilha sobre ti. Cada amanhecer é um convite de Deus para que recomeças, não como quem foge do passado, mas como quem aprende com ele e segue adiante, mais forte, mais sábio, mais compassivo. Fecho aspas. Cada amanhecer é um convite de Deus para que você recomece. E sabe o que é mais lindo nisso tudo? Chico Xavier viveu isso na prática. Ele que dedicou 75 anos de sua vida ao serviço espiritual, que psicografou mais de 400 livros, que consolou milhares de pessoas, ele também teve suas dores, seus arrependimentos, suas culpas humanas, e ele escolheu transformar tudo isso em serviço, em amor, em doação. Em entrevistas, Chico sempre falava com humildade sobre suas imperfeições. Ele nunca se colocou como alguém perfeito, como alguém que nunca errou, mas ele também nunca se deixou paralisar pela culpa. Ele transformou cada dificuldade em oportunidade de servir mais, de amar mais, de se renovar mais, e se Chico Xavier pôde, você também pode. Se Emmanuel ensina, se André Luiz demonstra, se Jesus exemplificou, você também pode caminhar do sofrimento estéril para a renovação frutífera. Agora, eu quero ser muito prático com você, porque teoria é linda, mas você precisa de passos concretos, de ações que você possa tomar hoje, ainda hoje, para começar esse processo de libertação da culpa paralisante. Então vou compartilhar com você 3 passos práticos, 3 caminhos que podem te ajudar a transformar culpa em renovação, arrependimento em responsabilidade, sofrimento em crescimento. O primeiro passo é: reconheça sem se punir. E isso pode parecer contraditório, mas não é. Pegue um papel, uma caneta ou abra um documento no seu celular e escreva. Escreva sobre o que você está sentindo. Escreva sobre o arrependimento, sobre o se eu tivesse. Mas escreva como se você estivesse conversando com um amigo querido que cometeu o mesmo erro. Você não seria cruel com esse amigo, seria? Você não diria a ele que ele é um lixo, que não merece paz, que deveria sofrer para sempre. Não. Você diria, você errou, mas você pode aprender. Você machucou, mas você pode reparar. Você caiu, mas você pode levantar. Faça isso com você mesmo. Reconheça o erro, mas com compaixão. Escreva, sim,
Eu errei nisso, e eu me arrependo, mas eu não sou apenas esse erro. Eu sou uma alma em evolução, e a partir de hoje eu escolho aprender, reparar e renovar. O segundo passo é: repare o que for possível. Faça uma lista honesta. O que está ao meu alcance fazer agora? Posso pedir perdão a alguém de forma saudável e respeitosa? Posso mudar um comportamento que ainda estou repetindo? Posso ajudar alguém que passa pela mesma dor? Posso me dedicar a uma causa, a um serviço que transforme minha dor em utilidade? E então comece. Comece pequeno, mas comece. Não espere sentir que merece. Não espere a culpa passar completamente. Comece a agir, e a ação gradualmente vai dissolvendo a culpa. Porque, como Emmanuel ensinou, é na ação reparadora que encontramos libertação. Se a pessoa já desencarnou, se o contato não é possível, faça o seguinte: dedique atos de bondade em memória dessa pessoa. Ajude alguém que ela ajudaria. Pratique uma virtude que ela valorizava. Transforme a dor da perda e da culpa em legado de amor. E o terceiro passo é: cultive a renovação diária. E aqui entram práticas espirituais concretas que a doutrina espírita nos oferece. A oração é uma delas. Não uma oração de autocomiseração, mas uma oração de pedido de forças para a renovação. Você pode orar assim: Pai amado, eu reconheço meus erros, eu me arrependo sinceramente, mas eu também aceito o teu perdão. Ajuda-me a me perdoar, ajuda-me a reparar o que for possível, ajuda-me a me tornar a cada dia uma pessoa melhor. Que meu arrependimento não me paralise, mas me impulsione ao bem. Outra prática é o estudo. Leia Pão Nosso, leia Fonte Viva, leia o Evangelho segundo o Espiritismo. Deixe que essas palavras consoladoras entrem no seu coração, dissolvam a culpa tóxica e te mostrem o caminho da renovação. E a terceira prática, talvez a mais transformadora, é o serviço. Encontre uma forma de servir. Pode ser em um centro espírita, pode ser em uma instituição de caridade, pode ser ajudando um vizinho, um familiar, alguém que precisa, porque é no serviço ao próximo que a gente encontra a cura mais profunda. É tirando o foco da própria dor e colocando no alívio da dor do outro que a gente encontra a paz. Chico Xavier dizia sempre: quando a tristeza chegar, ajude alguém. E ele sabia do que estava falando. Se você tem um centro espírita na sua cidade, procure. Participe do Evangelho no lar. Converse com trabalhadores experientes, busque orientação espiritual. Você não precisa caminhar sozinho nessa jornada. A comunidade espírita está aí exatamente para acolher, para orientar, para caminhar junto. E lembre-se sempre: auto-perdão não é um evento, é um processo. Você não vai acordar amanhã completamente livre da culpa. Vai ter dias difíceis, vai ter momentos em que a lembrança vai doer de novo. Mas a cada dia, com cada oração, com cada ato de reparação, com cada gesto de serviço, você vai sentindo o peso diminuir. A prisão vai ficando mais frouxa. E um dia, talvez meses ou anos à frente, você vai perceber que finalmente está livre. Não porque esqueceu, mas porque transformou. Vamos recapitular as 3 verdades que exploramos hoje, porque elas são importantes demais para esquecer. A primeira verdade: existe uma diferença essencial entre culpa paralisante e responsabilidade evolutiva. A culpa te prende ao passado, a responsabilidade te impulsiona ao futuro. Não confunda as duas. A segunda verdade: Deus não quer o seu sofrimento eterno, Ele quer sua renovação constante. Você não precisa pagar com dor infinita. Você precisa aprender, reparar e crescer. A terceira verdade: existe um caminho espiritual concreto para o auto-perdão, baseado em reconhecimento honesto, reparação possível e renovação diária. E esse caminho está disponível para você, agora, hoje. Eu quero encerrar com uma mensagem que eu espero que você leve no coração. O passado não define seu futuro. O erro de ontem não determina quem você é hoje. Você é uma alma eterna, amada por Deus, capaz de crescimento infinito, merecedora de paz, de perdão, de recomeço. E se ainda resta alguma dúvida, se ainda há alguma voz dentro de você dizendo que você não merece perdão, eu quero que você lembre das palavras de Emmanuel em uma das mensagens mais lindas que já li. Ele escreveu, abro aspas:
Se Jesus perdoou aqueles que o crucificaram, se Deus acolhe de volta cada filho que retorna arrependido, quem és tu para te negar o perdão que o próprio céu te oferece? Aceita a misericórdia divina, perdoa-te e recomeça. O amor de Deus por ti é maior que todos os teus erros. Fecho aspas. O amor de Deus por você é maior que todos os seus erros. Se este vídeo tocou seu coração, se essas palavras fizeram sentido para você, eu te peço, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber os próximos vídeos. E mais importante, compartilhe com alguém que você sabe que está preso nessa culpa, nesse arrependimento que não leva a lugar nenhum. Você pode ser um instrumento que vai levar essa mensagem de esperança para alguém que precisa muito ouvir isso hoje. Na descrição deste vídeo, você vai encontrar os links para os livros que citamos: Pão Nosso, Fonte Viva, O Evangelho segundo o Espiritismo, Nosso Lar, Ação e Reação. São obras que podem verdadeiramente transformar sua vida. Leia com calma, com o coração aberto e deixe que a sabedoria espiritual te guie nessa jornada de libertação. E agora eu quero te fazer uma pergunta e quero que você responda nos comentários. Não precisa dar detalhes se não quiser, não precisa expor sua dor se não se sentir à vontade. Mas responda isto: qual se eu tivesse você está pronto para transformar hoje? Qual culpa você está disposto a começar a dissolver, a transformar em responsabilidade renovadora? Escreva nos comentários. E se você quiser apenas escrever "estou pronto para recomeçar", isso já é suficiente, porque declarar sua intenção é o primeiro passo concreto da transformação. Eu agradeço muito por você ter ficado até aqui. Sua presença, sua busca, sua vontade de crescer, tudo isso é prova de que você já está no caminho. Continue, não desista de você, não se condene eternamente, aceite o perdão, perdoe-se e recomece. Um abraço fraterno e até o próximo vídeo. Que a paz de Deus esteja com você.